Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Abram as vossas Bíblias comigo no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas. O Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 24. A partir do versículo 1, versículo 1. Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 1, diz assim: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e alguma, meu Deus, o meu óculos está só o sangue, que tinham preparado, e algumas outras com elas. E acharam a pedra removida do sepulcro, e entrando, não acharam o corpo do Senhor. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E, estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, já ressuscitou. Não está aqui, já ressuscitou. Amém? Podei-vos assentar. A minha palavra de gratidão a Deus pela vida do pastor Eliel, que fez esse convite para estarmos aqui nessa noite. Agradecendo o pastor Eliel, eu agradeço toda a sua equipe de trabalho. Que Deus em Cristo esteja abençoando a vida desse servo de Deus, uma trombeta de Deus nesse tempo, uma referência para a minha vida, um amigo que o Senhor nos deu. Que Deus continue te abençoando, pastor. Sua esposa, irmã Jaciane, que Deus abençoe. Estou feliz porque tem muitos amigos aqui nessa noite que conhecemos. Então eu peço que Deus continue abençoando a vida de todos. Estou acompanhado da minha esposa, do meu irmão, da minha cunhada, irmão Sérgio. Que Deus esteja abençoando a vida dos nossos irmãos. É muito difícil, irmão, pregar num ambiente como esse, né? Você olha para trás, tem o Levi, tem o pastor Cláudio, pastor Eliel, e eu resfriado, não é Covid não, calma. A voz mais fanha do que já é, mas o Senhor vai nos dar graça, amém? O capítulo 24 do livro de Lucas, dos registros do Novo Testamento acerca da ressurreição, esse, sem dúvidas nenhuma, é um dos tratados mais detalhados acerca desse momento ímpar da história do cristianismo. É claro que a fé pentecostal, ela sustenta a tese de que nós somos pentecostais, dada a evidência das línguas, Edson, meu amigo. Mas essa não é a máxima da fé pentecostal. A fé pentecostal, ela está definida a partir do episódio relatado por Lucas e todos os evangelhos, quando declaram afirmativamente que Jesus ressuscitou. Essa é a máxima da fé pentecostal, da fé cristã. Não existe nenhuma outra mensagem que sustente a garantia da nossa esperança, senão essa, de que essa importância, de que essa afirmação faz sentido na história e na fé cristã. O apóstolo Paulo, escrevendo acerca disso, ele disse: se essa afirmativa não fizesse sentido, a fé cristã estava sustentada sobre uma afirmação mentirosa. Os discípulos teriam morrido por uma causa falsa, uma expectativa
mentirosa, sem a qual a esperança não teria a sua sustentação e a sua afirmação. Mas porque Jesus ressuscitou, a nossa fé faz sentido. A igreja, a história cristã, a realidade desse culto faz sentido porque Jesus ressuscitou. Essa afirmação não pode de maneira nenhuma se tornar comum nos nossos cultos. Essa é sem dúvida a maior mensagem da igreja cristã. A igreja prega sustentada por um túmulo que se encontra eternamente vazio. A igreja está sustentada numa fé que evidentemente foi vista por outros. Uma fé que é afirmada na manifestação a pessoas como nós. Porque ninguém aqui viu, mas todo mundo sabe que verdadeiramente ele está vivo. Então essa fé é sustentada, visível e também manifestacional. Alguém não viu, mas crê. E os que crê estão esperando que daqui a pouco o céu se abrirá. E aqueles que viram, verão de novo. Mas essa igreja continuará dizendo, ele está vivo. E não só isso, abrirá o céu. E o meu olho, o seu olho verá o Cristo, que é o sentido da história, se manifestar poderosamente, vivo eternamente. Então nós não podemos fugir dessa sentença poderosa. O Cristo de Deus está vivo. Esse é o sentido da fé cristã. A fé cristã está sustentada nessa verdade. Então a nossa fé não é só pentecostal porque falamos línguas. A nossa fé é pentecostal porque nós damos continuidade na missão iniciada pelo nosso Cristo. E qual é a missão? A missão de anunciar acerca dele o poder do Evangelho. E por que nós anunciamos o Evangelho eficaz e poderoso? Porque Jesus ressuscitou. E porque Jesus ressuscitou, nós temos a garantia que podemos pregar. O túmulo está vazio e essa igreja é vitoriosa. Isso é o que faz sentido ao nosso culto. Isso é o que gera entusiasmo na nossa fé. Nós só estamos aqui, irmãos, porque graças ao Deus de toda graça, o túmulo está vazio. Então eu sei que algumas coisas te motivam nesse culto. Eu sei que é vibrante, eu sei que gera entusiasmo ouvir os companheiros, elucidar o pensamento bíblico a partir de personagens, mas não existe nenhuma outra mensagem que gere fé, esperança e convicção, senão essa de que Jesus é o Senhor da história. E que ele sustenta páginas, e que ele sustenta a história diante desse evidente marco histórico. Jesus está poderosamente vivo. Essa é a garantia da nossa fé. Esse é o sustentáculo da nossa fé. A fé cristã não marcha no ocaso. A fé cristã não está rumo a um entardecer fatídico e nebuloso. A fé cristã está afrontosa a um amanhecer glorioso de um Cristo que aparecerá eternamente para todos aqueles que creem piedosamente na sua volta e na sua ressurreição. Então nós precisamos partir disso. A fé cristã se sustenta no episódio do Cristo que venceu a morte. Essa é a tese principal da nossa fé. Porque nós estamos reunidos aqui, porque Jesus ressuscitou, isso basta. Não tem outra coisa que me faz estar aqui. Irmãos, eu sou admirador do ministério do pastor Eliel. Eu sou admirador do ministério dos meus amigos. Mas o que nos faz estar aqui, além de ver o pastor Eliel e os nossos amigos, é dizer ao céu, ele está vivo. Isso é o que gera alegria na nossa vida. A ideia da fé cristã, ela inicia assim, dentro
do relacionamento que Deus constituiu com o homem. E tudo isso iniciou-se na criação, é fato, é verídico. E na criação Deus parte de uma ideia inicial. Ele é o criador e sustentador de tudo. É Deus que criou tudo pela sua palavra. Mas o homem, num ato corruptivo, num ato de pecado, num ato de distorção, ele perde aquilo que ele tinha diariamente. Porque a Bíblia Sagrada é afirmativa. Deus descia, Deus se relacionava, mas o pecado inibiu a descida de um Deus que vinha para que o homem tivesse um relacionamento de aproximação com o seu Criador. Aí Isaías vai além, o pecado faz separação entre Deus e o homem. Mas a ideia que se tem desde o Éden, desde a criação, é que Deus desce. E a descida de Deus é congregacional. Deus desce para estar junto, para se relacionar. Deus desce para agregar valores com aquilo que Ele criou. A humanidade que foi constituída na sua mente. Paulo disse, quem conheceu a mente de Deus? Ninguém. E dentro da mente, Ele cria a humanidade, Ele cria o homem, mas o homem peca. O pecado afasta o homem de contemplar essa descida diária. Aí Paulo escrevendo, ele disse que a morte passa a ser uma inimiga imbatível até deparar-se com o madeiro cruento do meio. Toda a história passará por episódios, e todos os episódios da história parecem rumar a um fim sem esperança, um fim desesperançoso. Há uma neblina no pico da história, parece que esse sol não vai clarear mais, parece que a esperança não vai ressurgir, parece que a história está rumando a um destino final, onde já não existe mais expectativa. Mas o Cristo de Deus é revelado. O Cristo de Deus é manifesto. Ele aparece como a resposta positiva do Pai à vida. Ele aparece e é manifestado como a resposta de Deus à humanidade. O problema do pecado está sendo constituído e parece que o pecado passa a ser um inimigo indomável. Parece que o pecado passa a ser um inimigo indestrutível. Mas um dia, lá na mansa Nazaré, surge uma luz no céu, uma estrela, apontando o nascimento da mensagem da esperança. Jesus, desde o seu nascimento, ele já tem uma mensagem para a morte. Se não, observe, Jesus nasce num ambiente em que todos os bebês estão sendo cruelmente mortos, mas Jesus, sendo bebê, é preservado e a morte não lhe toca. Então Jesus já tem uma resposta para a morte. Morte, eu vim não para você me matar, mas eu vim te matar, morte. Eu vim te derrubar e levantar a minha igreja. Essa é a mensagem que Jesus inauguralmente está revelando ao propósito da morte do relacionamento do homem com Deus. Até então esse relacionamento está quebrado. Até então esse relacionamento está prejudicado. Parece que o homem está cada vez mais distante do seu Criador. Mas de repente uma luz no céu aponta uma mensagem. Agora não é o homem que vai, agora é o divino que desce. Ele encarna-se, ele se revela como o verbo e como a mensagem da esperança que caminha entre os homens, que jaz a luz, que jaz a esperança motivacional ao problema do pecado. O que tudo isso significa? A esperança está ressurgindo. Irmão, você já veio para esse culto cheio de esperança, porque Jesus está vivo dentro de você. A mensagem de Jesus aponta alegria na alma, uma expectativa duradoura de um Cristo que veio e está habitando dentro da sua igreja, perduramente, eternamente, e ninguém tira
tira Jesus do culto. Quer ver? Pode tirar o microfone, não tira Jesus. Pode tirar o som, não tira Jesus. Pode fechar a porta, não tira Jesus. A gente liga o celular, abre a boca, começa a pregar, mas ninguém tira Jesus de nós. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Eu não sei pregar outra coisa. Aleluia. Então Jesus vem com essa expectativa, com essa mensagem poderosa, com essa resposta positiva da eternidade. Os irmãos sabem melhor do que eu. Com 12 anos ele está no meio dos doutores. E a sua ciência, o seu conhecimento confunde completamente o conhecimento dos homens. Ele é excelente em todos os... Constituição de uma família onde ele é o Senhor. Então tudo que o diabo tira devido ao pecado é essa familiaridade. E o que Jesus vai constituir é uma família. Ele prefere um contexto familiar. Com 30 anos ele inicia seu ministério. É interessante que há um intervalo, uma pausa. Irmão, se ninguém falou, eu não vou falar o que ele fez nesse tempo. Mas eu sei que com 30 anos ele iniciou seu ministério. O início do seu ministério é muito destacável. Porque o interessante é que para constituir autoridade, para falar dentro de uma sinagoga, ele precisava de pelo menos 10 que acreditassem no que ele falava. 11 para ganhar credibilidade dentro da sinagoga. Ele escolhe 12. Para não deixar problema nenhum a ser resolvido. Ele escolhe 12 homens. E o interessante é que ele não se utiliza de nenhum método de convencimento psicológico. Jesus não se utiliza das propostas do mercado judeu para convencer os seus discípulos. Jesus não diz a eles que vai mudar a conta bancária deles se eles acreditarem no que ele tem para eles. Jesus simplesmente diz: me segue. Esses homens abandonam a vida, profissões, famílias, ressignificam a vida ao caminhar dele. Jesus muda completamente a conduta diária desses homens. Eles passam a acreditar piamente nos seus ensinamentos. Só que há um emblema que parece que eles não estão prontos para ouvir. Há uma realidade que parece que eles ainda não estão prestes a entender que ele também viverá a realidade da morte. De repente o seu ministério está no auge. De repente ele já entrou na casa de Jairo e tratou o problema da morte. De repente ele passou por realidades em que a morte cruzou o seu caminho e ele a venceu. Eles estão cheios de expectativas, entendendo, ele é o vencedor da morte. Mas num episódio de uma reunião, de uma data festiva e celebrativa, ele não deixa a festa festiva, ele deixa ela traumática. Ele diz: eu vou morrer também. Aí uma coisa é você escutar o Carlinho dizendo que ele vai morrer. Agora pense que aqueles homens ressignificaram a vida e eles achavam que ele era o vencedor e que Roma não poderia o matar. Mas agora ele está dizendo: eu vou me entregar também à morte. E eles sabem que o aspecto de alguém que se levanta para afrontar o império de Roma é cruel, morre de forma vergonhosa. Há um dito que dizia que aquele que fosse levantado no madeiro, esse era maldito dos homens e maldito de Deus. Deuteronômio 21, 23. A história aponta que ele não é somente mais um falador. Ele só é alguém que está explicando algumas verdades. Ele só é alguém que causou uma pequena revolução, mas ele também morre. Ele diz claramente: eu vou morrer. Os discípulos, perplexos, pensavam: como assim? Ele ressignificou a história, ele mudou a nossa vida, nós estamos o seguindo, abandonamos a vida, abandonamos profissão, e ele também vai morrer.
É isso. Tem essa pausa na história. Tem essa pausa no momento celebrativo que passa a ser traumático. E como não se bastasse, ele toma os elementos principais daquela celebração em suas mãos. Agora o pão já não é mais o símbolo da fertilidade de Israel. É o meu corpo que é partido por vós. Ele toma o cálice em suas mãos, o símbolo da prosperidade, e ele diz muito mais do que prosperidade, é o sangue da nova aliança. Parece que aquela história fica mais beirada a uma incógnita. Parece que aquela história está mais interrogativa do que por um sentido e por uma razão. E Jesus diz claramente: eu vou morrer, eu vou me entregar pelos pecadores. A história caminha para uma pausa. Ele entra dentro do Getsemane e ora. Os irmãos conhecem melhor do que eu. Eu já vou encerrar. Eu só preciso da sua atenção. Jesus inicia naquela madrugada que ele se entrega. Uma sentença de sentenças sobre sentenças. No seu corpo, F.F. Bruce diz claramente, aproximadamente 470 cortes. Isso você sabe melhor do que eu. A haste de um madeiro de 45 quilos. E a cena da cruz é mais ou menos essa. Ladrão, Jesus e ladrão. Que cena estratégica. É ladrão, a cruz do meio, Jesus e ladrão. Porque se tirar a cruz do meio, só sobra o que nós somos. Ladrão. Pecadores. A diferença da história está na cruz do meio. Porque a cruz está na posição adequada para a salvação. Porque se a cena é ladrão, cruz e ladrão, ela passa a ter sentido depois que Jesus está no meio. Porque se é ladrão, será salvo e justificado. Se é ladrão, será liberto. Se é ladrão, será purificado. A cruz mudou a história. A cruz está estrategicamente ao meio, porque na cruz está o sentido de uma nova vida. Porque aqui nessa noite eu vou te fazer lembrar: tem pecador, tem ladrão, tem mentiroso, tem gente que não merece o céu, mas de repente você nos deparamos com a cruz, e ele disse: eu vos chamo de filho, eu vos chamo de libertos e perdoados. Irmão, então não é porque você é muito bom, não. Não é porque você merece muita coisa, não. É porque a cruz do meio mudou a tua história. É porque a cruz do meio foi levantada e a tua história foi transformada e ressignificada. Nós não merecíamos estar nesse ambiente. Eu não sei pregar outra coisa. Eu só sei dizer que a cruz mudou a minha vida. Eu só sei dizer que a cruz salvou a minha história. Eu só sei dizer que na morte dele, eu e você somos mais do que vencedores. Se você glorifica a vitória de Jesus na cruz, no madeiro, no sofrimento, levante a sua mão para cima, adore a Jesus. Não é porque hoje não é culto de Santa Ceia que você não vai lembrar da vitória. A igreja está sustentada nessa mensagem. Ele vive, ele vive, ele vive. Ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive. Aleluia, porque ele vive, nós cremos no amanhã. A história é completamente ressignificada na vitória de Jesus. No alto daquela cruz ele dá um brado: está consumado. Parece que mais uma vez a história está indo para uma pausa silenciosa. Ele morre na sexta-feira, sábado, ele está dentro do sepulcro. Todas as expectativas estão neutralizadas.
Todas as esperanças estão emperradas atrás de uma pedra, segundo Josh McDowell, de 2 toneladas, anelada pelo rei. Ninguém tem poder de tirar aquela pedra. Ninguém tem autonomia para tirar aquela pedra, porque Jesus morreu como um impostor. Jesus não morreu de forma cordial. Jesus não morreu assumindo cordialidade social para Roma. Não, Jesus morre como um impostor. Mas no ápice da história, as mulheres, nas primeiras horas do domingo, elas estão indo em direção ao sepulcro para cumprir ritual. Elas têm as toalhas, as especiarias, e elas vão perguntando uma para a outra. Não tem nenhum machismo por parte do escritor, porque o evangelho é transformador, ele é acima de qualquer tendência. Não é machismo nem feminismo, é poder de Deus para a salvação. Elas estão perguntando uma para a outra: quem poderá remover a pedra? Quem poderá remover a pedra? A toalha está aqui, as especiarias também, mas quem poderá remover a pedra? Parece que eu entendo e eu ouço suavemente essa pergunta: quem removerá a pedra? Parece que a igreja ainda consegue ouvir essa pergunta: quem poderá remover a pedra? Pastor Eliel, quem vai remover a pedra? Porque Jesus não morreu de forma cordial. Não tinha nenhum soldado com uma toalha na porta do sepulcro esperando as mulheres dizendo: nós estamos com autorização para remover a pedra. Não tinha. Jesus morreu como um impostor. Jesus morreu confrontando um sistema maléfico e diabólico. Jesus morreu confrontando um sistema em que a vida estava acima de qualquer tendência política. Para Roma, as suas intenções eram maior. Para Roma, as suas finalidades impostoras eram maior. Para Roma, não importa a vida, importa os impostos. Para Roma, a vida não é assunto. Para Roma, o que o político diz é maior do que a vida. Parece que nós estamos vivendo esse cenário hoje. Porque tem gente que dá mais credibilidade porque o Jornal Nacional diz do que aquilo que a palavra de Deus diz. Tem gente que está dando mais ouvido para as descredibilizações da Bíblia do que aquilo que de fato a palavra de Deus está dizendo. Mas hoje Deus está dizendo: a minha palavra é maior. A vida é o assunto que me cabe. Por isso, irmão, eu não sei pregar outra coisa. Eu vim aqui nessa noite dizer: na vida de Jesus tem vida para você. Irmão, Jesus me mandou aqui para dizer que a vida está liberada dentro dessa casa. Porque eu gosto, irmão, de ver os irmãos dando lugar. Mas não adianta nada dar lugar e não ter sentido na vida. Aí Jesus está dizendo: olha para a cruz, olha para a minha vitória. Eu estou trazendo vida e novidade de vida para você. Hoje Jesus está aplicando uma mensagem de vida para a sua casa. E a mensagem de vida que Jesus está aplicando é que Ele se entregou por você. E no alto de toda aquela cena, aquelas mulheres estão na porta do sepulcro. Quando elas chegam diante do sepulcro, a pedra já está removida. Você viu que isso aqui já não gera mais impacto? Só esse glória a Deus bonito desse irmão. Mas isso é a certeza da nossa vida. Isso deveria causar impacto no nosso coração. Era isso que deveria causar impacto nos nossos cultos. É dizer que a pedra está removida e Ele não está lá mais. É dizer que Ele venceu a sentença da morte. Irmão, eu gosto de uma mensagem aplicativa. Eu gosto de ouvir as contextualizações. Eu gosto de ouvir a semântica.
Eu gosto de ouvir a organização da homilética. Eu gosto de ver os pontos da hermenêutica. Eu gosto de identificar a exegese pura, simples. Mas se tem uma mensagem que é maior do que a homilética, é maior do que a hermenêutica, é que Jesus está vivo. É que Jesus está vivo, vivo. Aleluia. A sentença da nossa libertação está assinada. Ele não está mais dentro do túmulo. É isso que gera alegria na nossa vida. É isso que gera renovação. O diabo pode tentar tudo contra essa igreja, mas o túmulo está vazio. O diabo pode apostar todas as fichas contra a sua casa e a sua família, mas Jesus está vivo. O diabo pode apostar na sua saúde emocional, mas Jesus está vivo. Oh, glória! Você quer ver que essa mensagem é poderosa? Você quer ver que essa mensagem gera alegria? Hoje Jesus vivo, que venceu o madeiro, que venceu o sepulcro, que venceu a morte, Ele passa aqui curando, Ele passa aqui libertando, Ele passa aqui gerando milagre, porque a fé sustenta no nome do Cristo que é vivo eternamente. Eu duvido que você tomaria banho se Ele não fosse vivo para vir a esse culto. Eu duvido que você teria motivações a vir a esse culto se Jesus não fosse vivo. Eu duvido que você estaria aqui para ouvir alguém ou para participar desse momento se Jesus não fosse vivo. Agora, irmão, porque alguém disse assim: vamos lá adorar o vivo, vamos lá sentir o poder do vivo, vamos se alegrar com o vivo. Irmão, a nossa alma, ela tem alegria em dizer: eu anelo pela tua glória. Nesse ambiente de adoração, eu não pedi para você levantar a mão até agora. Levante as suas mãos aos céus. Abra a sua boca se você quiser. Diga alguma coisa que adora o Cristo vivo. Diga alguma coisa que adora o Cristo vivo. Igreja, igreja, igreja. Adora o Cristo vivo. Adora o Cristo vivo. Adora o Cristo vivo. Adora o Cristo vivo. Ele passa renovando. Ele passa tocando. Ele passa enchendo. Quem causa isso é o vivo, irmãos. Quem traz esse poder é o vivo. Arabracanto recia lamante orabracaia. Arabrahasi odrecamandarabracovi narahassia. Arabria facio comantre cala pra fácia. Arabaia soremante orabacandorevassia lamantroha. Ele está renovando a tua língua. Ele está renovando a tua vida espiritual. Ele está fortalecendo a base da tua história, porque Ele é vivo. Aleluia. Sabe por que eu não me canso de falar do vivo? E o dia que eu parar de falar isso, Ele me mata. Um dia, depois que eu saí do seminário, pastor Eliel, eu disse assim: eu não vou mais falar. Não vou mais falar do testemunho de cura da minha vida. Não vou. Para quê? Não precisa. A palavra sustenta, amém, sustenta mesmo. Mas teve um dia que eu estava num culto. Uma moça que nunca me viu na vida, ela levantou, ela veio assim, sabe, com aquele negócio que a gente pentecostal gosta. Ela veio assim, cheia de Deus na minha direção e disse: se você parar de falar o que eu fiz na tua vida, eu te mato. Por isso que eu não canso de dizer que ele entrou dentro da UTI.
Por isso que eu não canso de dizer que eu não tinha voz. O que tem para hoje é isso aqui. Por isso que eu não canso de dizer que foi mais de 5 anos para voltar a andar. Meu irmão está aqui. Ele não me deixa mentir. Eu não invento testemunho para emocionar ninguém. Mas Levi, teve um dia que ele entrou dentro da UTI de número 2. Ele tocou no meu peito e disse: prega minha palavra, prega minha palavra, prega minha palavra. Aleluia! O vivo gosta de vida, pastor. O vivo gosta de vida. O vivo gosta de... Ele dá vida, ele dá vida, ele dá vida. Ele dá vida, ele dá vida, ele dá vida, ele dá... Os médicos disseram para o meu pai e para minha mãe: não tem mais o que fazer. A medicina disse: já chegou no final de todas as nossas expectativas. Eu tive uma doença degenerativa muscular. A minha musculatura, ela degenerou-se completamente. A medicina disse para o meu pai, que é pastor, para minha mãe, que já descansa no Senhor, mulher piedosa, que a única coisa que sabia fazer era dobrar o joelho e vencer na oração. Os médicos disseram: não levanta. Os médicos disseram: não tem mais jeito. A minha carne descamava do meu corpo, como você troca de roupa ao final do dia. Eu era uma caixa de ossos. Eu estava em cima de uma cama. Hoje eu tenho esse corpinho atlético aqui, irmão, tô nem aí. É bonito pra Cassandra, é o que basta. Eu tô cheio de vida aqui para dizer para você: Jesus me deu vida. Porque o vivo gosta de vida. Você tá dando risada, né, varão? A gente tá cheio de vida aqui. Hoje eu posso dizer para você, muito além de falar o que eu ouvi, o que eu li, eu sei o que Ele fez na minha vida. Então eu encerro. Já é 9h15. Não vou cansar os irmãos, se coloquem em pé. Mas eu preciso dizer isso para a sua vida hoje. A única maneira de você viver uma experiência profunda com o Senhor é intensificando a sua vida com a vida de Jesus em você. E como que é viver esse negócio? É você abrir o coração. Isso aqui não é para crente, para não crente, é para todo mundo. É abrir o coração e diz: coloca a tua vida em mim. Irmão, o problema não é o que você não conseguiu ainda. O problema não foi as respostas que você não teve. O problema não foi as portas que não se abriram ou que continuam fechadas, nada disso. O problema não é a casa da irmã Maria, do João, do Paulo, subir 150 vezes no monte, não é nada disso. O problema é que você não disse: preencha a minha vida com a sua. Eu não sou contra isso, eu gosto desse negócio também, irmão, eu sou desse meio, eu sou resultado de oração. Foi as irmãs do círculo de oração que oraram pela minha vida, e eu sou muito grato a Deus por isso. Mas aqui não tem nenhum misticismo para você viver uma realidade profunda. Aqui tem o sentimento e a entrega do seu coração. Porque dentro do Getsemane, para orar, Jesus enfrentou a realidade do sofrimento. Ele precisou ser submisso. Ele viveu frontamente a realidade da entrega. Quando ele disse: eu vou me entregar pelos pecadores. Então Jesus, para orar, ele decidiu se entregar. E na sua decisão de entrega, ele disse: Pai, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Irmão, não vou chamar ninguém para frente, mas aonde você está, levante uma das suas mãos aos céus
E se essa mensagem que produz salvação, esperança e renascimento, ressurreição, fé, graça, amor, evangelho, se essa mensagem é suficiente para a sua vida, glorifique a Jesus, porque Ele está vivo dentro dessa igreja. Se você acreditar, Ele está vivo. Se você não acreditar, Ele está vivo. Se alguém disse que Ele está vivo, Ele continua vivo. Se alguém não disse, Ele continua vivo. Então eu posso dizer que o que traz alegria para a nossa vida é porque o túmulo está vazio. No Éden Ele descia para se relacionar com a criação, mas a criação pecou. Mas no cenário do Calvário, Ele entrega-se como oferta, para que a humanidade que foi prejudicada pelo problema do pecado, possa se relacionar intensamente com Ele novamente. E quando libertação na mente de alguém. Eu sei que tem muita gente que veio aqui nessa noite falando: Deus faz alguma coisa, mas o que Deus vai fazer primeiro é libertar a sua mente. Porque na hora que Deus libertar a sua mente, Ele vai te proporcionar que você abra os olhos e veja que o tempo todo Ele estava diante de você. O problema é que a sua mente estava fechada e o teu olho estava impedido de reconhecer que Ele está vivo. Então tudo que Ele vai produzir na sua vida hoje é libertação na mente, saúde na alma, cura nas suas emoções. E Ele traz para essa igreja o poder do Divino Espírito Santo. Alguém já teve liberdade para adorar nessa noite? Você não precisa ouvir alguém pedir para você adorar. Você não precisa pedir para alguém te tocar para você ser tocado. Não. Jesus está vivo, Ele é o Senhor do culto. Ele é a alegria do culto. Ele é o poder do culto. Ele é o batizador do culto. Ele é o motivo do culto. Ele é a razão do culto. Aleluia. Enquanto eu prego sobre Jesus, os demônios estão caindo por terra. Enquanto eu prego sobre Jesus, o diabo está perdendo mais uma vez. Enquanto eu prego sobre Jesus, Ele está liberando cura. Enquanto eu prego sobre Jesus, Ele está libertando os oprimidos. Enquanto eu prego sobre Jesus, o Evangelho está alcançando o seu poder maior. Aleluia. Pregue sobre Abraão, pregue sobre todos os personagens, mas não deixe de falar que Jesus está vivo. Se alegre por todos os assuntos da Bíblia. Se alegre por tudo que a Bíblia Sagrada aplica à sua vida. Mas que essa mensagem possa ser a sustentação da sua fé. Que essa mensagem seja a sustentação da sua expectativa. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu lhe agradeço por estar dentro da sua casa. Eu lhe agradeço, Jesus, por estar aqui junto com os meus amigos. Pai, parece que a saúde hoje não está um pouco boa, mas a entrega é a mesma de todos os dias. A vontade de dizer que o Senhor é bom é a vontade de todos os dias. Pai, enquanto eu estou pregando aqui, eu creio que o Senhor está gerando libertação na vida de alguém.
Enquanto eu estou pregando aqui, eu creio que o Senhor está gerando cura e salvação na vida de alguém. Eu libero essa palavra consciente do que estou pregando. Enquanto estou pregando aqui, alguém vai contar um testemunho. Não é porque eu estou pregando, é porque o Senhor está descendo, resolvendo o que o homem não pode resolver. Pelo poder que há no nome de Jesus, eu te peço agora que a resposta que esse amigo espera, ela vai chegar ainda essa semana. O telefone dessa moça vai tocar. O patrão vai lembrar desse Senhor, porque eu creio no poder do nome que eu prego, e porque Jesus é o dono da vida. Revela a tua vida na igreja, revela o teu poder na igreja. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Senhor.